Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento que para mim é claramente inspirador, porque estamos aqui a falar de prevenção, estamos a falar de propósito, estamos a falar de felicidade, não é? Porque todos nós queremos isso, não é? Todos nós queremos ser felizes e ter uma vida longa e com sentido, e todos queremos envelhecer sem nos sentirmos velhos. Eu acho que esse é o grande propósito. E para mim, e antes de começarmos esta conversa com o Tiago e com o Raminhos, eu tenho de dizer que enquanto amante de uma vida baseada nos pilares da saúde e bem-estar, estou muito contente de estar aqui também a representar a Multicare, porque de facto, mais do que nos focarmos no problema, é de facto percebermos que nós somos 4 corpos, não é? Nós não somos só um corpo mental. Nós somos também um corpo físico, um corpo emocional e um corpo espiritual. E eu acredito muito que o sucesso para uma vida com sentido, para uma vida feliz, passa pelo equilíbrio destes 4 corpos. E é esta luta entre este equilíbrio destes 4 corpos que nos vai levar a uma vida com sentido. E é isto que a Multicare faz, que é apostar na prevenção, apostar na longevidade. E tenho que dar também aqui os parabéns à Multicare e à Fidelidade, porque eu sou mega fã, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, da campanha da Fidelidade, do anúncio que está a passar agora em todo o lado, uma campanha brutal que fala precisamente desta frase que é a chave, que é longevidade, mas longevidade com saúde, não é? E, portanto, muitos parabéns, e para mim é um orgulho enorme poder estar aqui hoje e falarmos, sobretudo, de prevenção. E eu costumo dizer, e começando agora aqui a nossa conversa, ter saúde é simples. Não é? Atingir a felicidade não é assim tão difícil, é um bocadinho de trabalho. Mas é algo tão espetacular, esta sensação de nos sentirmos bem, que eu acho que de tudo fazemos nós para nos sentirmos nesse estado. E eu começo aqui, não vou começar pelo Tiago, bem-vindo, vou começar aqui pelo Raminhos, que é um amigo meu também, e estou muito contente hoje de também poder estar aqui connosco, que de facto tu és a voz, neste momento és uma das vozes da saúde mental, e tens falado aqui de um problema que tu tens, não é? Mas isso não significa, e vi uma entrevista tua que gostei, em que tu dizes, eu não sou essas coisas e não é a doença que me define. E portanto, apesar de eu ter aqui um transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma coisa que é comum a tanta gente, tu não deixas de ser uma pessoa feliz. Bom dia, obrigado pelo convite. É assim, tu tinhas dito a questão do problema, é engraçado porque eu também não defino como um problema. Eu digo que geralmente tenho questões relacionadas, porque na realidade são questões. Tenho questões relacionadas com a perturbação obsessivo-compulsiva, ou tenho questões relacionadas com a ansiedade, e acho que isso é um fator importante, isso que tu disseste, e que é verdade, no sentido em que é algo que eu procuro também interiorizar, acho que agora já está, mas que eu não sou os meus problemas, não é? Eu sou muito mais, aliás, somos muito mais do que isso, é isso que tu disseste, somos um corpo mental, espiritual, físico, emocional, não é? Temos todas essas valências, e há muito ainda a ideia que a saúde mental tem que ser um fardo. E há muitas, infelizmente, como o Tiago saberá, há doenças que são bem mais graves, mesmo em relação à saúde mental, e que podem ser mais complicadas, mas também há relatos de muitas pessoas que conseguem ter uma vida relativamente estável a partir do momento em que começam a cuidar dela, não é? A cuidar dessa saúde mental. E como tínhamos dito, não é, a questão é essa, é esse equilíbrio que tu também estavas a dizer, que tem que ser procurado antes de tu chegares à doença. Exatamente, exato. Aliás, e falando, também perguntando aqui ao Tiago, é porque a mente é tramada, não é? Eu acho que porque a mente é incrível porque ela comanda, mas nós é que temos que dizer à mente como é que ela tem que atuar. Portanto, nós é que temos que comandar a nossa mente, e às vezes nós esquecemos-nos disso, não é? A mente é brilhante, é uma ferramenta muito boa para nós elevarmos e irmos para um próximo nível e crescermos e evoluirmos, mas nós também temos que saber como é que ela tem que ser comandada, não é? Há essa consciência. Bom, antes de mais, bom dia. Sem ela não estaríamos aqui, não é? E, portanto, o dia da Isabel não ia ser tão feliz como este vai ser, e, portanto, ela é realmente importante.
E eu não sei se nós devemos usar a expressão comandar, mas eu acho que é muito importante que nós possamos conhecer bem a forma como nós funcionamos, como funciona a mente no geral e como funciona a nossa mente em particular, porque isso nos ajuda, de certa forma, a ter alguma noção, alguma sensação até de algum controle e de previsibilidade sobre aquilo que nos está a acontecer. E esta noção de algum controle e previsibilidade é algo que é muito importante. O Raminho estava a falar, e bem, do meu ponto de vista, relativamente à questão de que nós não somos, ou não podemos ser definidos por, enfim, pelas questões que temos. Aliás, se olharmos para os números que nós vimos, todos nós seríamos qualquer coisa, não é? A partir dos números que estão daquela forma. E esta ideia de nós conseguirmos garantir algum controle e previsibilidade naquilo que é a nossa vida, apesar das nossas questões, é fundamental para nós nos podermos sentir bem com aquilo que são as questões que nós temos. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que mais do que controlarmos a nossa mente é conhecermos, é conseguirmos perceber padrões, reagir a padrões, conseguir mobilizar recursos que temos para fazer alterações à nossa vida, para mudar determinados comportamentos, quando sentimos que alguma coisa está a mudar e nos está a levar num caminho de maior sofrimento ou de maior mal-estar. Claro. Quando falavas aqui desta questão do comandar, o que eu queria dizer é mesmo isto, esta questão de termos consciência de quem nós somos, em que patamar é que nós estamos e o que é que eu posso fazer para poder... porque eu acho que nós vamos ter sempre desafios, nós temos é que aprender, munir-nos das melhores ferramentas para conseguirmos atuar da melhor forma possível. E em relação a ti, Raminhos, que esta questão da consciência é muito importante, porque antes de irmos ao psicólogo nós temos sinais, não é? Antes... Aliás, eu acho que todas as pessoas deviam ir ao psicólogo antes de terem sinais. Não é? Mas eu acho que faz sentido. Não, É assim, completamente. por exemplo, psiquiatria é um bocadinho diferente, porque um psiquiatra é um médico e uma pessoa quando vai a um psiquiatra já vai num estado, já vai doente, já vai com questões mais profundas, não é? Mas um psicólogo é uma pessoa que está lá para te fazer ver aquilo que tu não consegues ver. Porque, obviamente, tu estás dentro da questão, tu estás dentro do problema, não é? Tu estás dentro, tu vives a tua cabeça todos os dias. Portanto, há muita que tu estás constantemente a relacionar-te e a fazer-te perguntas que muitas vezes tem que ser outra pessoa de fora a vê-las e a fazê-las. Isso é que é a grande diferença. Por exemplo, o meu sobrinho tem 22, 23 anos e ele há uns dias ligou-me e pediu-me contactos de psicólogos. Agora toda a gente me pede contactos de psicólogos. Eu tenho que começar a receber uma avença, porque eu já disse ao meu psicólogo, a próxima vez que eu for aí tem que ser um desconto pelo menos 30% ou 40%. Porque o meu sobrinho ligou-me a pedir contacto de psicólogos e eu perguntei, então, mas está tudo bem? Queres falar? Precisas de alguma coisa? E ele disse, não, está tudo bem, só que eu notei que tenho... Algumas vezes eu não percebo porque é que certas pessoas, ou porque é que eu reajo de certa maneira a falar com certas pessoas. Eu achei, e queria falar com um psicólogo sobre isso. E eu achei isso super, muito interessante e muito à vontade, não é? Porque era uma coisa que não havia, sei lá, eu ia dizer 20 anos, mas acho que 10 ou 5, não é? E portanto, essa prevenção nasce muito dessa consciência. O problema é as pessoas terem consciência, não é? Chegar até esse momento, porque tu és uma pessoa que tem essa consciência, eu acho que também, mas eu acho que a maior parte das pessoas, e pelo que o Tiago também certamente saberá do seu trabalho, não há essa consciência, não é? Sim, sim. Aliás, falamos agora do transtorno obsessivo-compulsivo, mas, por exemplo, no meu caso, eu acho que isto também é importante. Todos nós, o psicólogo para mim é um mentor, porque todos nós temos crenças limitativas. Eu tenho várias crenças... Até os psicólogos? Até os psicólogos. Eu tenho várias crenças limitativas e às vezes eu preciso e sinto necessidade de falar com alguém que está completamente à parte da minha vida, que me vai ajudar a desbloquear e a ver coisas que eu às vezes não estou a ver. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, no meu caso, eu não tenho, neste caso, um transtorno obsessivo-compulsivo, quer dizer, acho eu, mas tenho noção que tenho uma ansiedade e que, às vezes, se não me permitir a ter determinados hábitos de alta performance diários, hábitos simples, como atividade física, e já falaremos, a alimentação, aquilo pode resvalar e pode atingir e pode levar a uma situação que pode ser
um stress, um burnout e uma depressão. Então o que eu tento fazer é estar completamente consciente de tudo para, estou a sentir aqui uma tensão que já não sinto há algum tempo, então se calhar, espera lá, vou ter que ativar aqui qualquer coisa. E eu por acaso não tenho consultas ainda de psicoterapia, mas é algo que eu sinto uma necessidade enorme de fazer esta partilha e de desabafar para alguém me mostrar aquilo que eu ainda não estou a ver porque tenho alguma crença limitativa. E agora faço esta pergunta ao Tiago, que é, eu acho e acredito honestamente que nós temos que olhar para esta necessidade e para os psicólogos, não só quando temos um problema, mas até para podermos melhorar e promover o nosso autodesenvolvimento. Não posso estar mais de acordo, Isabel. Aliás, este projeto que está a ser apresentado e que, enfim, já está no terreno, que a Multicare desenvolveu, tem uma leitura compreensiva da saúde mental, é assim que também optamos por lhe chamar, exatamente porque procura olhar para a saúde mental dessa forma, enquanto um processo de desenvolvimento, enquanto um processo em que, objetivamente, nós vamos reforçando aquilo que são as ferramentas e os recursos que nós temos para lidar com as nossas situações, para lidar com a nossa adversidade e, portanto, desse ponto de vista, estamos em processo de desenvolvimento. E o que estão a falar é da forma como um psicólogo ou uma psicóloga pode ajudar nesse processo de desenvolvimento, e isso é absolutamente fundamental, e estão a focá-lo numa dimensão individual, que ela é importante. E por isso é que o acesso, e nós batemos tanto nesta tecla, o acesso próximo e contingente ao problema é tão importante para que as pessoas possam, de facto, com o mínimo sofrimento possível, ter a sua resposta no momento e não no momento em que o sofrimento está mais elevado. Mas eu gostava também de chamar a atenção para uma nota, que é, não é exclusivamente dessa forma que isso pode acontecer. E nós também temos procurado reforçar a importância de que a psicologia, a ciência psicológica, possa, de certa forma, com alguma capilaridade, entrar em algumas formas daquilo que é o nosso funcionamento em termos de sociedade. Por exemplo, ao nível da escola, é muito importante que as direções dos agrupamentos, quando estão a definir um projeto educativo, possam estar informadas sobre algumas destas áreas para que, na forma como, enfim, criam as dinâmicas de escola, possam criar momentos que sejam mais sensíveis e sensitivos, mais responsivos a esta necessidade de nós desenvolvermos aquilo que é a nossa literacia emocional, estarmos mais despertos, enfim, para o outro e para o outro, para aquilo que são problemas, gerir melhor conflitos e resolver melhor conflitos, pronto. Estar, de certa forma, mais sensíveis e até mais abertos a que há dias em que nós nos sentimos menos bem e que nem por isso devemos ser menos bem aceitos no espaço onde nós estamos. E se nós multiplicarmos o espaço da escola para as associações e os clubes que frequentamos, para os locais de trabalho que são tão fundamentais nesta componente, para aquilo que são as ERPIs, os lares, os centros de dia, nós temos um conjunto de estruturas onde era muito importante que houvesse mais sensibilidade para estas temáticas, para que isto fosse uma prática completamente impregnada naquilo que são as dinâmicas das organizações. Isso não retirava a necessidade da dimensão individual, ela será sempre importante, mas é importante que a complementemos com uma maior sensibilidade da sociedade para estas temáticas, onde nós nos possamos sentir, de facto, parte e espaço para contributo para toda a gente. Psicólogo em todo o lado. Sim. Eu ia à pastelaria, te dava o psicólogo da pastelaria, está aí. É uma coisa curiosa. Não digo ir à pastelaria, mas há Mas ao cabeleireiro? Não. E eu vou dar um exemplo. Na Irlanda há projetos que trabalham, por exemplo, as questões da redução de consumos, que são altamente prejudiciais para a saúde e o bem-estar, que incidem exatamente sobre a formação daquilo que são estas figuras-chave da comunidade, cabeleireiros, mas cabeleireiros em particular, exatamente para que, não é para que se transforme aquela sessão numa sessão de psicologia ou psicoterapia, não tem nada a ver com isso. Mas há formas de conversar que podem permitir uma expressão mais aberta e muitas vezes até detecção precoce de alguns sinais. E, portanto, isso é de facto fundamental e, de facto, é o que temos, é o que temos defendido. Aliás, é o que o Raminhos faz lá em casa. Acabamos de perceber que costuma-se dizer em casa de ferreiros espeto de pau. Neste caso, não. Funciona para fora, mas também para o sobrinho, portanto. Sim, para o sobrinho e para a minha família, para o meu núcleo, não é? Porque eu sou de uma geração, sou dos anos 80, como toda a gente, venho de uma família disfuncional, onde ninguém falava, portanto nós promovemos exatamente o contrário. Tu falavas agora de algo muito interessante, que é esta questão de, nas escolas, se falar mais das emoções, não é?
porque, e aqui também te faço esta pergunta a ti, Raminhos, porque tu tens as tuas filhotas, e como é que tu educas as tuas filhas do ponto de vista das emoções? Porque se nós formos pensar como é que era na década de 80, e até Sim. nem é preciso, não vamos tanto para trás, mas isto são frases feitas que todos nós já conhecemos, que é, quando nós somos crianças, um pai ou um tio ou uma avó diz sempre: não fales alto em público, não digas isso, não chores. Então, quer dizer, nós ainda não começamos a mostrar as nossas emoções e já nos estão a retrair. Que impacto é que isso pode ter depois na nossa vida adulta, na nossa adolescência? Esta pergunta poderei fazer depois aqui ao Tiago. E para evitar isso, o que é que tu, Raminhos, que és uma pessoa altamente consciente, pá, tu sabes disso, como é que tu fazes isso com as tuas meninas? Primeiro de tudo, na educação tem que ser do Benfica. Isso é primeiro. Esquece, já sabia. Não, mas mais há uma... É partir da premissa, em vez de dizer, faz. Ou seja, eu não digo que faz isto ou faz aquilo, eu faço para que elas vejam, e porque as crianças guiam-se muito mais por aquilo que veem do que propriamente por aquilo que ouvem. E muitas vezes, porque muitas vezes depois também sou apanhado na curva, há coisas que eu estou só a falar com a minha mulher e que depois elas apanham, tipo radares, e então aí tu percebes, é muito mais, guiam-se muito mais pelo exemplo do que propriamente por aquilo que tu dizes. Por exemplo, as questões da ansiedade, e mesmo eu quando estou mal, eu digo. Claro que não digo do género, chego a casa e digo, vamos todos morrer. Não, mas digo, olha, porque elas percebem no desconforto, percebem o desconforto no meu olhar, percebem o desconforto, eu fico ali a nada da realidade, e eu digo, olha, o pai hoje está um bocadinho desconfortável, estou aqui com umas ideias que não fazem sentido, portanto, se eu estiver um bocadinho mais afastado, está tudo bem, sou eu aqui a gerir a minha cabeça. E pá, e tranquilo. Exatamente para lhes dar esse espaço, e falamos sobre tudo. Isso permite que, na pandemia foi muito curioso, porque as miúdas, como toda a gente, a nossa casa tornou-se um Big Brother, não é? Toda a gente fechada em casa, e foi muito curioso porque elas dão-se bem e começaram a discutir umas com as outras, passado 2 semanas, 3 semanas começaram a discutir, e eu e a Catarina começámos a perceber que aquela tensão era, obviamente, da situação, e como fomos falar com elas, pai, e foi muito curioso que do meio, quando nós começámos a puxar pela conversa, ela desatou a chorar e disse: eu tenho medo que todos os meus amigos morram. Pá, e estas coisas que nós não tínhamos no nosso tempo. No nosso tempo, se eu dissesse isto aos meus pais diziam: pá, deixa-te de mariquice. Exato. Era por e não muito falavas... E nem sequer chegava a fazer, nem sequer chegava a dizer isto. Não é? Não falavas, não partilhavas e pensavas que eras o único a pensar isso. Sim. Agora, uma coisa que o Tiago estava a dizer, nas escolas, nós ainda somos do tempo, e eu não sei se ainda é assim, que os psicólogos só serviam para os testes psicotécnicos, não é? Ainda é assim? Não. Pronto. Mas antigamente era. Era, só servia para isso. Eu só me lembro da psicóloga da minha escola para isso. Mas eu acho que ainda há um trabalho grande, lá está, a fazer com os professores e com... Pá, na estrutura toda, porque eu vou só dar um exemplo. A minha mais velha também não regressa às aulas pós-pandemia não, ainda durante a pandemia. Ela diz que um dos professores num dia virou-se e disse assim: vocês têm todos que usar máscara porque senão vão morrer. E já morreram pessoas e pode alguém da vossa família morrer. Dito isto a uma miúda de 10 anos. Pá, e ela contou-me isto e eu disse assim: olha, até como é que tu reagiste? E ela disse-me assim: eu senti um aperto no peito. Sentiste um aperto no peito? Sim, senti aqui uma coisa no peito, mas depois deu-me vontade de rir. E eu, ok, está tudo bem, pronto. Não sei, ou seja... Porquê que lhe deu vontade de rir? Porque ela percebeu, se calhar, acho que pelo trabalho que também nós fazemos em casa, não é? Percebeu o exagero da situação. Lá está aquele desconforto, o medo do que é que poderia acontecer, a ansiedade, mas ao mesmo tempo percebeu que está tudo bem, vamos viver isto dia a dia. Claro. Lá está a importância de falar, de partilhar o que nós estamos a sentir, que é quando a experiência, perceber que isto faz parte da experiência humana,
que a alegria, a tristeza, a saúde e a doença, que é aquela coisa que se diz quando nós nos vamos, ainda não me casei, mas é isso que se costuma dizer, não é? Promete amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza. E é um bocado isso, é percebermos que a alegria, a tristeza, a saúde, a doença, o desconforto, tudo isto faz parte da condição humana. É normal, a vida é isto. E quando ela é partilhada, nós percebemos, afinal, como diz o livro do Raminhos, como é que é? Somos todos estranhos. Somos todos estranhos, até percebemos que isto é normal. Até percebemos que isto é normal. Por isso é que eu às vezes digo, Tiago, eu adoro desabafar. Pôr cá para fora tudo o que estou a sentir, porque depois percebo que até é normal o que eu estou a sentir e depois quem me está a ouvir também se sente familiarizado. E por isso é que é importante estes ambientes, partilharmos, e por isso é que é importante permitirmos a estar tempo de qualidade também com um psicólogo, que para mim um psicólogo, podemos chamá-lo psicólogo, para mim é um mentor, não é? Que me vai ajudar a ver a vida de outra forma. Isabel, deixa-me só dar uma nota, e não é só a questão de naturalizarmos porque é algo comum. É também muito útil porque nós nesse encontro com o outro ou com a outra, seja um profissional de saúde, mas pode ser uma pessoa das nossas relações, nós também descobrimos caminhos alternativos, ou seja, também percebemos como é que a pessoa lidou com aquilo e por vezes, às vezes até por oposição, nós dizemos, não, por aí eu não vou, não quero fazer dessa forma, vou tentar ultrapassar isto de outra forma ou lidar com esta situação de outra forma. Mas muitas vezes até descobrimos, coisas que as pessoas fizeram para lidar com uma determinada situação que nos faz sentido também tentarmos fazer. Isso ajuda-nos a ter várias alternativas. E essa ideia das alternativas liga mais uma vez com aquela questão de nós termos algum controle de decisão que é tão importante para depois podermos funcionar bem. Mas gostava só de regressar um pouco atrás para dar uma nota sobre a questão da comunicação, porque eu acho que é fundamental que tenhamos presente que a partir de certa idade, e certa idade são 7, 8 anos, tudo deve ser comunicável, mas tudo deve ser comunicável adequado àquilo que é a idade das crianças, e isso é muito importante. Ou seja, não há apenas uma forma de nós comunicarmos sobre o conjunto de situações, e esse é o grande desafio, enquanto pais, enquanto cuidadores, enquanto professores, enquanto o que seja, que nós temos na comunicação com as crianças, que é a forma como conseguimos adequar à idade e depois a cada criança em particular aquilo que nós queremos comunicar. Porquê é que isso é tão importante? Primeiro porque retira o peso de haver assuntos tabus, esta coisa de eu não posso partilhar. E haver assuntos tabus é terrível do ponto de vista do desenvolvimento, porque assuntos tabus na adolescência são problemáticos, como, quem tem filhos e filhas adolescentes, ou sobrinhas ou sobrinhos, sabe. E, portanto, é absolutamente problemático nós criarmos tabus relativamente à comunicação. Mas há um outro ponto, que é, muitas vezes, quando nós estamos a comunicar, também estamos a dar a oportunidade das crianças nos dizerem o que é que pensam sobre aquela situação. Ou seja, quando o Raminhos está, e agora está a partilhar que se sente de determinada forma, isso dá a oportunidade a que, se houver essa necessidade por parte da criança, ela, tente esclarecer algum ponto sobre o que é isso então, ou como é que estás-te a sentir, ou outra coisa qualquer associada a isso. E essa oportunidade de nós também percebermos o que é que vai dentro da criança é fundamental. E se nós não tivermos este canal de comunicação, isso raras vezes acontece e, portanto, isso é mesmo importante. Sim. Aliás, eu vou-me permitir a partilhar aqui também uma experiência de quando eu era miúda, também para passar agora para um outro tema importante, que tem a ver com a psicoterapia, as técnicas que vocês utilizam. É uma coisa que ainda trabalho, porque eu acho que isto é um processo, ou seja, não há uma cura, é tentar lidar com isso da melhor forma possível. Eu recordo-me quando era miúda, eu tinha uma professora, eu acho que os professores têm um papel fundamental à semelhança dos pais no nosso crescimento. Eu tinha uma professora que me batia sempre que eu ia ao quadro. Então isto era assim, era sempre um problema de matemática. Eu até podia conseguir resolver o problema, mas como eu já sabia que se eu fosse ao quadro, se eu não o soubesse resolver, eu sabia que eu ia ser castigada da pior forma possível. Aquilo gerou-me ali eu retraí-me de tal maneira, e isto aconteceu durante 2 anos, 2 ou 3 anos, aliás, não, do primeiro à 4ª classe, e então quando ela colocava um problema de matemática no quadro, ele até podia ser muito fácil de resolver, podia ser 1 mais 1, eu não sei. E isto fez com que, a longo prazo, e hoje em dia eu tenho essa capacidade de olhar para trás e ver o impacto que aquele detalhe, aquele pormenor na minha infância impactou a minha atualidade, porque
eu lembro-me, e as pessoas se calhar questionam-se, mas como assim, Isabel? É apresentadora de televisão, é uma comunicadora nata? Porque eu trabalhei muito isso, porque eu às vezes tinha muitos bloqueios, porque eu não acreditava que conseguia dizer as coisas de uma forma fluente. Porque sempre que eu ia ao quadro, eu sabia que ia alguém que me ia bater. Hoje tenho essa consciência e trabalho isso e acho que estou resolvida em relação a isso, mas é um processo. Mas é um processo que às vezes surge ali um momento ou outro que eu tenho que trabalhar melhor. Quando alguma coisa não está alinhada na minha vida, depois os pequeninos problemas que já ultrapassamos tornam-se maiores. E de facto, isto para dizer o quê? O impacto que um professor tem na nossa vida, e eu fiquei a não gostar de matemática. Nunca mais fez contas. Nunca mais fiz contas. É verdade. E depois copiava. E há um dia que a minha mãe eu estava em casa e a minha mãe, eu estava na escrivaninha, ainda estou a ver no meu quarto todo cor-de-rosa, a minha mãe veio ter comigo a dizer: "Oh filha, fui ter com a professora e a professora começou a queixar-se muito de ti, a dizer que tu copiavas e que tu isto e que tu aquilo. Conta lá, mãe, o que é que se passa?" E a minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente humana e bondosa. E eu sempre tive muita vontade com a minha mãe. Lá está, e o que é que eu fiz? Eu disse-lhe a verdade. Eu olhei para a minha mãe e disse assim: "Olha mãe, eu não copio. Eu copio muito." E sabes porque é que eu copio? Porque depois disse-lhe. Porque eu escondia aquilo. E aquilo para mim foi uma libertação. E a partir daí a minha mãe tomou consciência. Eu não estive num psicólogo, mas a partir daí a minha mãe foi um apoio fundamental a criar-me ali alguns desbloqueios. Como? Não deixando de fazer as coisas e continuando a enfrentar as coisas. E falando agora aqui de uma das técnicas que eu já ouvi o Raminhos a falar, aliás, que eu tenho aqui Do quê? o nome muito interessante, são as técnicas de exposição. As de exposição, claro. E falo agora aqui com o Tiago também, que eu, para mim, isso é vida, que é, nós temos uma crença, nós temos um medo, nós temos um receio, obviamente que isto tem que ser com acompanhamento, não é? Mas estas técnicas são ótimas porque a técnica de exposição é nós enfrentarmos o problema e tratá-lo por tu e não ter coragem de o ultrapassar. E o Raminhos falou disso numa entrevista das técnicas de exposição. E antes de darmos aqui alguns exemplos do que é que nós já fizemos, eu gostava que tu, Tiago, também pudesse explicar de que forma é que estas técnicas realmente nos podem ajudar a ultrapassar alguns problemas, ansiedades e crenças que nós temos. Bom, mais uma vez, não indo certamente à técnica em particular, reforço esta componente, que é a criação dos ambientes seguros, para nós, de certa forma, expondo-nos àquilo que nós somos e àquilo que são objetos que são para nós perturbantes, que podem ser fobias ou podem ser situações de ansiedade ou outras, conseguimos, enfim, treinar aquilo que são técnicas que nos ajudam a modelar o nosso comportamento em reação ao que está a acontecer. E isso são técnicas que podem acontecer aí, mas que, na verdade, acontecem noutras situações. Nós, enfim, vocês fazem muita performance, certamente que treinam performance, e, portanto, isso também é uma forma de nós nos expormos de determinada forma, provavelmente sem o mesmo apoio. Esse apoio profissional e essa ajuda profissional é muito importante depois do ponto de vista da alteração. Mas eu volto a focar um ponto que eu creio que vem, de certa forma, antes disso, que é a forma como, de certa maneira, nós também conseguimos, antes da emergência de problemas, porque aqui estamos a falar quando existem problemas, na resposta àquilo que são as adversidades e aos acontecimentos de vida, que isto também seja proporcionado. Porque, enfim, é uma comparação que talvez seja forçada, mas que eu vou ousar fazê-la. Quando alguém tem um problema, imaginem uma perda de uma pessoa muito significativa, um divórcio, poder aceder a um apoio que seja pontual, às vezes estamos a falar de 3, 4 sessões, que ajuda a pessoa a se estabilizar do ponto de vista emocional, a compreender um pouco melhor, com essa ajuda profissional, aquilo que se está a sentir, que se está a passar com ela. E o que é que tem à sua volta e dentro de si como potenciais mobilizadores para se ajudar, de certa forma, a enfrentar melhor essa situação, é exatamente o mesmo princípio daquilo que nós estamos a fazer com a exposição, que é retirar a pessoa do foco do problema para um foco controlado e seguro, onde a pessoa se sente bem, estudar tudo o que está a acontecer, procurar mobilizar os melhores recursos que nós temos, e de facto ali não há o treino, a exposição tem a dimensão do treino, mas que a pessoa se prepare depois para se adaptar à circunstância. E, portanto, tem sempre a ver com isto. Há um foco de adversidade, como é que eu me adapto
com o maior bem-estar possível a essa situação. E, portanto, esse princípio há na exposição, enfim, não sei se o Raminho experimentou outro tipo de práticas, mas existe esse tipo de princípios num conjunto de outras práticas, enfim, utilizadas pelas psicólogas e pelos psicólogos. E as pessoas estão preparadas para enfrentar os seus medos e receios? E eu faço esta pergunta porque é apenas uma pergunta e é uma... Se de facto as pessoas se responsabilizam por quem são, por aquilo que elas são e o que é que elas têm que fazer, ou seja, perceber que esta questão da autorresponsabilidade, que é eu perceber que eu, para me curar, quando eu digo curar entre aspas, ou seja, para eu aprender a lidar melhor com as minhas emoções, para dançar um tango são precisos dois. E isto é algo que eu não posso depositar 100% de responsabilidade num psicólogo ou numa medicação. Ou seja, eu também tenho que querer e também tenho que fazer por acontecer. As pessoas têm essa noção de que para nós crescermos e evoluirmos temos que enfrentar os medos e escarafunchar-nos, como eu costumo dizer. É uma pergunta difícil que se torna fácil se a Isabel estiver a perguntar se as pessoas todas o podem fazer. Se as pessoas todas, não, claro que não. Haverá sempre pessoas que não estão disponíveis para o enfrentar. Mas eu acho importante que nós não entreguemos e não, de certa forma, afunilemos numa responsabilidade individual aquilo que, por vezes, são problemas que não são da responsabilidade individual das pessoas. Vou dar um exemplo muito rápido. A Alexandra há pouco falou do Eldar Shafir, o tal psicólogo americano que falou da escassez que veio a Portugal. Ele fez uns estudos muito grandes sobre o impacto da literacia financeira em pessoas em situação de pobreza. Basicamente, nos Estados Unidos há programas de literacia financeira para pessoas em situação de pobreza, ou seja, ajudar a gerir o dinheiro que não têm. Portanto, basicamente é isto. E o que é que os estudos demonstram? Que quando chegam ao final destes programas, as pessoas nos quizzes, em termos de conhecimento, o conhecimento fica elevadíssimo. Mas em termos de mudança de comportamento, o efeito é particularmente zero, ou é residual e, portanto, particularmente zero. Ele utiliza a metáfora de que é mais ou menos a mesma coisa de nós ensinarmos uma criança a nadar numa piscina e quando a sentimos preparada para atravessar a piscina de um lado para o outro, em vez de a colocarmos na piscina, a colocamos no mar da Ericeira, que o Raminhos conhece bastante bem, e vermos qual é que é o resultado. Porquê é que eu trago este exemplo? Porque ele, o que diz com isto é que a mudança também depende das circunstâncias da pessoa. E, portanto, nós pretendermos que as pessoas façam este caminho para a mudança, que é um caminho fundamental, sem alterar muitas vezes as circunstâncias que estão a desencadear estes problemas, situações de pobreza, de exclusão, de stress crónico, de trauma, pode ser bastante complexo e, portanto, é difícil responder a essa pergunta como um todo. Não, como um todo não, porque estamos a falar de casos muito concretos, extremos, mas digamos Isabel, assim. mas deixa-me dar só para terminar, mas se remete para se é importante o envolvimento, a motivação da pessoa, o compromisso da pessoa para um processo de mudança, isso com certeza. Aliás, os estudos que existem sobre a eficácia da psicoterapia são bastante curiosos, porque existem, enfim, dezenas de modelos psicoterapêuticos e, portanto, poderíamos entender que haveria modelos psicoterapêuticos que eram mais eficazes uns do que os outros, e no geral até há, mas os estudos e as meta-análises que existem sobre a eficácia dizem que a primeira variável que explica, de facto, a mudança é basicamente a relação que se estabelece entre o profissional ou o profissional e a pessoa. E, portanto, essa é a variável mais importante. E essa variável implica comunicação, implica respeito, implica compromisso, implica envolvimento e, portanto, implicará sempre isso das pessoas. Agora, em todo caso, isso, em algumas situações, não é suficiente. Há algumas pessoas que vivem mesmo em sobrecarga e isto não é suficiente para que elas possam mudar. Claro, e eu continuo a achar que nós para crescermos com todos e é atuando em comunidade que as coisas se dão. Mas sem nunca esquecer que a força também, eu acredito muito nisto, que a força também poderá estar dentro de nós, utilizando as melhores técnicas para podermos, de facto, termos uma vida mais saudável. E falando aqui destas técnicas, falamos também aqui muito em hábitos de vida saudável. Porque o poder dos hábitos, e agora pergunto-te a ti, tendo em conta também a tua vida e as coisas que tu sentes e a patologia que tu dizes que tem e que não te define,
o que é que tu achas que tem sido fundamental na tua vida, Raminhos, para tu te sentires cada vez melhor e sentires que estás num processo ascendente? Cocaína. Claro que não. É engraçado porque as pessoas associam a malta da comédia sempre a pessoas que estão envolvidas em drogas e eu nunca toquei nada. Mas dizem muito isso. Há aqui uma coisa que eu gostava de referir, que é realmente a importância do trabalho que a Multicare está a fazer e neste momento com a Ordem dos Psicólogos, porque eu estava, enquanto o Tiago estava a falar, eu estava-me a lembrar aqui de uma coisa, não é muito diferente, é o normalizar. Quanto mais oferta tu tiveres, mais as pessoas percebem que é normal. O psicólogo continua a ser e o psiquiatra parece... Aliás, há um hospital, não sei que hospital é, que acho que é o de Vila Franca de Xira, e se calhar há outros que também são assim. O hospital é novo, mas a ala psiquiátrica é à parte. Ou seja, o estigma já começa no próprio hospital. Exato. Não é? Tu tens todas as outras alas inseridas no hospital, mas a psiquiatria está ali num sítio específico. E tu, quando começas a aumentar a oferta, quando começas a aumentar a possibilidade das pessoas procurarem os serviços, estás a dizer que isto é normal. Tu também há 10 anos dizias que carros elétricos, ninguém vai ter carros elétricos. E agora... Toda a gente. Exato. Eu tenho um carro elétrico, só vejo montes de carros elétricos. Os telemóveis, quando surgiram, também se dizia que isto nunca ia pegar. Toda a gente só usa telemóveis, ou seja, tu tens que normalizar as coisas. E é muito curioso também que há uma parte do estigma que vem isso exatamente da relação e que tu estavas a falar também das técnicas. Desta relação, porque as pessoas, eu conheço pessoas que vão a um psicólogo, ou eu pergunto, já foste a um psicólogo, e dizem, sim, fui, mas não gostei. Mas como se as pessoas fossem um dentista e dissessem, fui ao dentista, não gostei, pronto, nunca mais vou ao dentista, não é? Tu se não gostas de um dentista, mudas de dentista. Exatamente. Não é? E não desistes. Não desistes. Continuas, ou seja... Porque não queres andar com a boca podre. Ora bem. Claro. Mas a cabeça, como não se vê que podes andar por lá por dentro, ninguém vai dizer nada. Mas eu por exemplo, eu tive 3, 4 psicólogos. E foi muito curioso porque, lá está, também por uma questão de consciência, tu aprendes com todos eles. Mesmo que tu no momento te pareça que aquilo não vá fazer sentido, porque depende também do momento em que tu estás, não é? E é muito curioso porque eu agora olho para trás e se calhar uma psicóloga que fui, que eu lembro de ir lá e saía às vezes, não percebia nada do que me tinha acontecido naquela hora, e eu hoje olho para trás e vejo os certos pormenores onde foi importante. E isso é curioso, mas é preciso, isso que também estavam a falar, que é a questão de a pessoa tem que fazer a sua parte. Lá está, comparando com o dentista, tu ao dentista, vais ao dentista, abres a boca e ele faz o trabalho. No psicólogo tu abres a boca, mas tens tu que fazer o trabalho. E há aqui outra coisa interessante, que é nós termos esta consciência e darmos o primeiro passo para irmos ter com o psicólogo, mas depois há aqui um trabalho muito sensível da parte do psicólogo, que é entender quem é esta pessoa e quais são as suas reais necessidades, porque eu nesta minha busca de procurar uma ajuda também para estar mais equilibrada até do ponto de vista emocional, espiritual e mental, surgem-me estas questões práticas, que é, que tipo de terapias é que existem? Quem é o psicólogo adequado para mim? Porque Tens que experimentar. Exato. Temos que experimentar, mas que ferramentas é que o psicólogo me vai dar? Às vezes eu acho que as pessoas, e aqui pergunto-te a ti, Tiago, qual é a diferença da psicoterapia para a psicologia? Psiquiatria, como as pessoas veem isto como um extremo já, parece que sabemos todos mais ou menos o que é, mas também não sabemos se sabemos ou não. Mas quais são as grandes diferenças? E como é que tu estudas e chegas à necessidade real da pessoa? Porque nós somos todos especiais, não é? Cada caso é um caso. Sim, com certeza.
Eu vou já à pergunta, que é bastante interessante, mas só ir um bocadinho atrás. Por exemplo, a Ordem tem disponibilizado alguma documentação que incide na dimensão da literacia exatamente sobre, por exemplo, o que esperar de uma consulta de psicologia, ou como procurar uma psicóloga ou um psicólogo no sentido de ser mais adequado àquilo que é a expectativa daquilo que a pessoa procura. E, portanto, isso é um trabalho, enfim, que está a acontecer e que está em crescimento e que se espera que venha a ter também algum fruto com aquilo que também é o aumento da literacia em saúde e em saúde psicológica no geral, mas que também só lá vai, de facto, com aumentarmos muito o acesso, porque, infelizmente, o acesso ainda é tão baixo e há tantas pessoas que ainda têm tanta dificuldade em aceder, que, de facto, esta ideia de podermos experimentar e depois podermos aconselhar aos sobrinhos e em rede e na ideia do suporte social, haver uma ideia mais concreta, de facto, daquilo que é o trabalho das psicólogas e dos psicólogos é importante. E isso insere-se sobre o ponto seguinte. De facto, durante muito tempo, nós olhávamos para aquilo que eram as psicólogas e os psicólogos pelos filmes do Woody Allen, provavelmente, e, portanto, eram os divãs e eram as psicanalistas e os psicanalistas. Nunca fui um com divã. Pronto. Também não. Quadro, nunca fui. O Woody Allen nunca foi a nenhum sem divã. Exato. No caso dele é ao contrário. E, portanto, sempre houve também muito esse estereótipo associado àquilo que é a psicologia, e a psicologia é bastante mais do que isso. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e a tomada de decisão. E, portanto, está, na verdade, em tudo o que acontece na nossa vida. Está aqui, no meio de nós, naquilo que são as decisões que nós estamos a tomar neste momento, na forma como as nossas dimensões emocionais e cognitivas estão a influenciar o comportamento que estamos a ter aqui e, portanto, está estendida um pouco por todo o lado. E aquilo que é a ideia de uma sessão ou de uma consulta de psicologia em diferentes contextos está muito distante daquilo que é a ideia da psicologia clínica e da psicoterapia. Por exemplo, a Multicare tem esta abordagem compreensiva que financia, naquilo que é o reembolso, a prática de atos de psicologia nas diversas especialidades. Quando, imaginando que eu posso vir a ter um problema com os meus filhos de alguma desconfiança, de uma desortografia, de uma dislexia, de um problema destes de aprendizagem, e procuro um psicólogo de educação, eu não vou à procura de ninguém que vá fazer uma psicoterapia ou sequer uma consulta de psicologia clínica com o meu filho. O que vou à procura é de alguém que possa fazer uma avaliação, que possa definir aquilo que são estratégias para se trabalhar melhor com ele e que possa garantir que ele pode ter mais bem-estar e saúde de acordo com a sua condição. E isto não deixa de ser uma intervenção psicológica que é feita num contexto da psicologia da educação. Um outro exemplo, quando nós estamos, a ter que tomar uma decisão de carreira, nós temos uma oferta para mudar completamente a nossa vida de ramo e estamos, aflitos com o que é que vamos fazer, como é que vamos decidir, como é que vamos olhar para o futuro da nossa carreira e procuramos uma ajuda. A psicologia do trabalho pode fazer um balanço daquilo que são as competências, pode ajudar a fazer um desenho daquilo que é a carreira e pode, com isso, informar a tomada de decisão e isso ser altamente beneficiário daquilo que é a saúde e bem-estar dessa pessoa. Isso é uma consulta, uma sessão, uma intervenção psicológica feita nesse contexto e, portanto, que não é da intervenção de psicologia clínica. E dou só um último exemplo. Ainda há bocadinho falou-se da questão do envelhecimento e da questão das demências e outros problemas que existem. Quando nós procuramos, mesmo ao nível da avaliação neuropsicológica, hoje uma ajuda para podermos detectar precocemente esse tipo de situações, isso é feito por psicólogos e por psicólogas e por psicólogos, ou também por psicólogas e por psicólogos, nomeadamente na especialidade de neuropsicologia, e isso é também um processo de avaliação, que pode ter depois um processo de avaliação e de intervenção sucessiva e que não é da psicologia clínica. E, portanto, isso são tudo outras áreas e são outras áreas que, felizmente, numa lógica de prevenção e promoção, a Multicare está a financiar. Depois sobra a psicologia clínica e até estou distinguindo a saúde, mas só para não complexificar. E na psicologia clínica há vários tipos de abordagens. Se quiser, técnicas de intervenção. Há dimensões mais de aconselhamento psicológico, mais curtas, mais breves, e que apontam mais àquilo que há pouco dizia, de apoio à gestão de emoções, de apoio à estabilidade em determinado momento da vida, de adaptação. E há processos psicoterapêuticos que têm, de certa forma, regras mais específicas, porque isso requer um contrato com aquilo que é o cliente ou seja, dar uma expectativa de o tempo que nós vamos estar a trabalhar, quais são os objetivos que vamos tentar atingir, o que é que nós vamos precisar de fazer para lá chegar e, portanto, há um contrato, há quase uma dimensão mais formal sem ser formal associada a esse processo
que É algo mais concreto, normalmente... psicoterapia. Não é algo mais concreto, é algo que aponta a um conjunto de objetivos que já estão mais definidos e que normalmente é utilizado em processos objetivamente onde já existe algum problema que nós de facto queremos, de certa forma, enfim, mitigar ou até ultrapassar. E, portanto, a psicoterapia tem essa dimensão mais de um contrato que é estabelecido e distingue-se do aconselhamento psicológico ou da consulta psicológica mais geral por essa via de ser normalmente mais longa no tempo e apontar essa dimensão mais formal do processo que é estabelecido. Claro. Não, sinto que às vezes ainda há aqui alguma confusão e as pessoas sentem-se um bocado confusas que não sabem muito bem por onde é que será o seu caminho. Agora, estamos aqui a falar de saúde mental e eu diria, vamos falar de saúde de um ponto de vista mais holístico, não é? Nós temos aqui esta parceria, os psicólogos que de facto são os que nos podem ajudar, mas o que é que nós podemos fazer, Raminhos, no nosso dia-a-dia, pequenos hábitos, o que é que tu fazes para poder lidar cada vez mais e melhor com os stresses, as ansiedades, as tristezas que nós temos diariamente, porque nós vamos ter sempre isso, não é? Nós vamos sempre sentir esses momentos. Agora, o que é que nós podemos fazer? Porque a felicidade não é estar sempre ali no topo, não é? Portanto, nós vamos tendo momentos de felicidade e temos que perceber que mesmo nos momentos em que nos sentimos tristes, nós termos noção que somos pessoas felizes. Não é? Eu ainda ontem estava um bocado deprimida e um bocado triste, mas isso significa que eu não me sinto uma pessoa feliz. Eu sei que sou feliz. Agora, há hábitos que eu posso ter no meu dia-a-dia que vão claramente contribuir Sim. para eu estar mais equilibrada, não é? Há uma questão as pessoas muitas vezes encaram a saúde mental como quem toma um Brufen, no sentido em que esses mecanismos, por exemplo, se alguém tem o hábito de meditar ou praticar mindfulness todos os dias 5, 10 minutos, a pessoa pratica, não é para quando está numa situação de ansiedade, estar agora vou meditar, porque não dá, não é? Tu praticas para teres essa consciência, e estares mais presente no momento em que estás a ter uma crise e perceberes com o que é que estás a lidar. E isso tu consegues através de várias coisas. Eu acho que qualquer atividade, qualquer ação que te coloque fora de ti, que isso é a questão quando tu lidas com processos mentais e quando lidas com uma perturbação obsessiva-compulsiva, um transtorno de ansiedade ou de pânico, tu estás muito concentrado em ti, não é? Então precisas de coisas que te tirem fora de ti. Sim. E gastar energia, o desporto, por exemplo, o desporto para mim é essencial. O meditar, praticar mindfulness, houve uma altura que fazia todos os dias, depois perdi um pouco esse hábito, mas, por exemplo, agora estou a tentar enraizar aqui um hábito que é muito curioso, que é praticar... Curioso porque foi algo que me lembrei e que eu achei que faria sentido para mim, que é, eu tento acordar todos os dias por volta das 7, mais ou menos, e vou andar meia hora. Mas o caminhar meia hora, eu chamo-lhe slow walk movement. Sim. Porque é um processo meditativo, ou seja, eu vou andar sozinho, levo o telemóvel só por causa de urgência, mas não toco no telemóvel, não falo com ninguém e vou só em contacto com tudo aquilo que está à minha volta. Com consciência dos meus passos, da minha respiração, do ambiente envolvente, e é muito curioso porque tu nesses momentos consegues até avaliar, perceber onde é que tu às vezes és ansioso, porque hoje, por exemplo, ia andar e já fui à chuva também, vou tranquilo, as pessoas olham, lá vai o maluco da televisão, pronto, não há stress. E eu hoje ia andar e é engraçado porque eu ia andar e de repente comecei a pensar, fogo, amanhã tenho que voltar aqui, não me está a apetecer nada. E logo nesse momento eu pensei, é do caraças, meu, eu estou a andar neste momento e estou a pensar que já não vou gostar de vir amanhã. Ainda nem sequer passaram 24 horas e eu já estou a pensar na manhã. E então eu voltei a centrar o pensamento naquele momento e continuei a andar. E é estas pequenas ações que te puxam para a realidade, para o momento, que te ajudam num processo de ansiedade a estares mais presente e a perceberes, ok, eu já lidei com isto, eu vou ficar com esta sensação e vou continuar a fazer o que tenho a fazer. E deixas o pensamento ir embora. Não é ir embora, é ficar lá, mas não lhe prestar atenção. Exatamente, ou seja, deixa-o estar ali. Há um livro que eu li, eu não me lembro do autor,
Mas ele tem uma expressão muito curiosa, que ele diz que primeiro é assim, ninguém controla os pensamentos. Tu não controlas os pensamentos que tens. Há um estudo que foi feito que diz que tu tens uma média de 3.000 pensamentos diários. Portanto, no meio destes 3.000 há de haver muita porcaria, não é? E tu não controlas os teus pensamentos. O único fator de controle que tu poderás ter aqui é a quais é que tu vais dar atenção. E o problema é que as pessoas que lidam com ansiedade ou que têm já um background de saúde mental ou de educação também complicada, têm tendência para dar ao negativo, não é? E este autor, ele diz uma coisa muito curiosa, que é: tu deves olhar para a tua cabeça e deves lidar com a tua cabeça como se fosse um anfitrião de uma grande festa. Tu quando és neste sentido, tu quando dás uma festa em casa para muita gente, convidas toda a gente, aparece sempre alguém que tu não queres, não é? E como é que tu lidas com essa pessoa? Dizes: lá, chegou, tá, ainda bem que pôde vir, então pronto, olha, fica à vontade que eu vou fazer ali, vou... E é isto que tu tens que fazer com a tua cabeça, é exatamente a mesma coisa. Tu ganhas essa noção, estou a pensar numa coisa que não faz muito sentido. Está bem, pronto, fica aí que eu vou continuar a fazer o que eu estou a fazer. Não dar importância. Mas isto são processos que ganhas exatamente com terapia, com desporto, com mindfulness, com leitura, com estes hábitos de... Sim, cada pessoa poderá ter o seu, não é? Como exato. Agora, desculpem perguntar que horas são, eu não sei se temos que terminar. Então, só para... Aqui só mais... Sim, que a seguir vem o Gocha. 2 pontos, que é exato. Por acaso estavas a dizer isso, da festa, e eu dou aqui outro exemplo que a mim me ajudou bastante e que eu gostava também de partilhar, esta questão da consciência, de deixar que os pensamentos entrem, eles podem lá estar, depois eles vão acabar por sair, os bons e os maus. Eu estou a ler um livro que é o livro da autocompaixão, que eu acho que isto também é muito importante, nós não exigirmos tanto de nós e começarmos a falar para nós como falaríamos para a nossa melhor amiga. E ter este pensamento a mim ajuda-me muito a ter menos ansiedade e a ter mais calma. E então neste livro que eu estava a ler, ela falava muito, não da festa, mas como se a nossa consciência fosse o céu. Então imaginem, vocês têm o céu, não é azul, só que imaginem, o céu não está sempre azul, não é? Passam nuvens carregadas, depois de repente passa um passarinho, e ele passa rápido, que é um momento bom da nossa vida. Ui, que bom, que espetacular, já foi. Mas depois há aquelas nuvens carregadas que elas estão a passar, mas elas vão demorar. Estás a ver o gajo que tu não querias que chegasse à festa? Ele está ali, mas eu como sei que agora sou o céu, a minha consciência está aqui, eu estou a ver o passarinho a andar, eu estou a ver o avião a passar, que são situações, pessoas, emoções, e eu estou a ter noção disso tudo e estou a perceber que tudo isto está em movimento. A vida é movimento. E, portanto, eu estou sempre aqui e estou a deixar as coisas entrarem e saírem. E quando nós realmente nos posicionamos num patamar mais elevado, colocamos a nossa consciência fora de nós, sim, a ansiedade diminui. Portanto, falamos aqui da festa, de uma festa, e falamos aqui desta questão de a nossa consciência ser o céu. E agora, para terminar, eu pedia-te, no sentido de, então, qual é o caminho para a felicidade? Qual é o caminho para termos uma saúde mental? Qual é o caminho para nos sentirmos bem? E tu dizes algo que para mim é muito interessante, que eu vou tornar a ler e depois tu poderás comentar, que é que tu dizes: eu não me vou curar, eu só quero é ficar melhor, eu quero aprender a lidar com isso e o objetivo é o caminho. A felicidade está no caminho. Eu acho que é esta a chave, não é? Eu acho que para mim é o que faz sentido, se calhar para outra pessoa será outra ideia, mas para mim, eu até no espetáculo que estou a fazer agora, eu digo o meu objetivo, porque eu recebo às vezes muitas mensagens ou de pessoas ou de entidades que dizem: Raminhos, a gente tem cura, vem ter connosco, a gente vai-te curar. E depois, e às vezes eu até já experimentei algumas dessas coisas, mas não vou com aquela ânsia de querer a cura. O meu objetivo não é curar-me, porque se eu estou a pensar sempre na cura, eu estou outra vez a viver na ansiedade do futuro, não é? O meu objetivo é aprender a lidar, aprender a viver na dúvida, no meu caso, aprender a lidar com a dúvida, porque a partir do momento em que eu estou a aprender a lidar com a dúvida, não é? Se vier a cura, tanto melhor. Mas aqui é que se encontra o caminho, não é? Neste processo. E o trabalho do Tiago é uma das ferramentas.
Sim, o nosso trabalho, o trabalho das psicólogas e dos psicólogos e dos profissionais de saúde mental é uma das ferramentas, mas este é um trabalho de todas e todos. Aliás, o Dia Mundial da Saúde Mental deste ano aponta a ideia de que a saúde mental, mas também o bem-estar, devem ser uma prioridade global e, portanto, temos de ter sempre presente esta dimensão do bem-estar e devo dizer que o trabalho também de pessoas como a Isabel e pessoas como o Raminhos, a mim não me oferecem a cura, a mim colocam no para-brisas do carro um papel, portanto é a nossa diferença e portanto esta diferença que leva a uma exposição e a uma muito maior partilha e chegada a mais pessoas com informação fidedigna, de acordo com a ciência, que é tão importante do ponto de vista daquilo que é o reforço também da confiança que existe nos profissionais e nos profissionais de saúde, é absolutamente fundamental enquanto uma segurança que as pessoas podem ter para momentos que nós vamos viver de grande dificuldade. Os desafios societais que aí vêm não são menos complexos do que no passado, claro. São mais complexos do que no passado e, de facto, esta ideia de nós garantirmos confiança nos profissionais, confiança nas pessoas, coesão social, é aquilo que pode melhor garantir que juntas e juntos vamos conseguir enfrentar os desafios que aí vêm. Muito bem. Portanto, tudo isto é muito simples, dá trabalho, mas vale a pena. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.